Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando o dia 40 do projeto Trader Tranquilão. Parece que passou voando, né? Quase 2 meses, se a gente considerar que cada mês tem mais ou menos 20 dias, de dias de semana, né? Então, o projeto está indo bem. Como eu falei, o meu comprometimento inicial era, no mínimo, esses 2 meses ou 20 trades. Vou continuar com certeza até o final desse ano e para o ano que vem vamos avaliar como que vai ser a continuidade do projeto, tá? Talvez a gente faça um Trader Tranquilão 2.0, alguma coisa assim. Bom, domingo, dia 11 de dezembro, lá na Austrália já é dia 12, segunda, né? Daqui a pouco abre uma nova vela no diário. E antes de abrir, eu vou começar hoje falando rapidinho sobre uma parte de gestão de risco. Recebi um e-mail de um assinante nosso, até aluno, né, de certa forma, que está acompanhando os nossos vídeos, e ele falou sobre como a gente definiu o tamanho dos nossos lotes, o tamanho das nossas posições, né, porque ele viu a gente fazendo o quê? Definindo lá o nosso lote em 0,01, que é um microlote, e depois escolhendo o tamanho da posição. Ele falou, mas não teria como fazer o contrário? Primeiro você definir o quanto que você quer arriscar e quantos pips, para depois você definir o tamanho de lote? E eu respondi para ele sim, e que eu ia falar mais sobre isso no vídeo, mas que de um modo geral sim. Mas o que acontece? Como nós temos uma conta de $1.000, que é uma conta relativamente pequena, a gente fica limitado, porque o nosso menor tamanho de lote é o microlote. Tá certo? Então, para deixar claro e mais simples, o que eu fiz aqui? Duas tabelinhas, né? Primeiro aqui, ó, em função do tamanho do lote, qual que é o valor por pip? Vale comentar que isso a gente explica bem detalhado no curso, tá? Se você não domina muito essa parte, fazendo o nosso curso você vai pegar isso rapidinho. Mas aqui rapidinho, falando aqui. Isso aqui para a maioria dos pares, tá? Os pares que tem o dólar como cotação, então euro-dólar, libra-dólar, dólar australiano, dólar americano, enfim, todos esses pares que terminam com USD, vale esse valor aqui de dólar por pip, tá? Os outros variam um pouco. Mas então, vamos lá. Se você está com um microlote, seu valor de dólar por pip é 10 centavos de dólar. Se você está com um lote cheio, um lote padrão, já é $1 por pip. Se você está com um mini lote, opa, tá errado a conta aqui, ó. Aqui é 50, aqui é 1, aqui já tem que ser 2, aqui, só puxar aqui que tá errado aqui, ó. Pronto, ajeitou ali. Tava pegando a célula errada. Bom, e se você tá com um lote cheio, é $10. Até aqui eu acho que deve estar claro, né? Isso significa que se você, com um microlote, tiver um risco de 10 pips, ou o seu stop loss estiver em 10 pips, você está arriscando $1. Tá claro, né? 100 pips, $10 com o microlote. E 150 pips, $15. E assim sucessivamente. Aqui não tem muito mistério, né? E aqui uma tabelinha simples de percentual. Se você tem uma conta de $100, 1% dessa conta é $1. Se você tem uma conta de $1.000, 2% dessa conta é $20, por exemplo, tá? E assim vai. Então, o que seria o normal? Você pensa assim, quantos por cento eu quero arriscar? Então vamos falar que é 1,5% e vamos considerar que a gente tem essa conta de $1.000, igual a gente começou com o trader tranquilão, tá? E eu quero arriscar 1,5%. 1,5% de $1.000 vai ser 15, certo? Se 1% é 10, 2% é 20, 1,5% é 15. $15. Eu vou só copiar a formatação aqui para ficar em dólar. De quantos pips que será meu stop loss? Aí vai. Eu sei pela nossa estratégia que o nosso stop loss geralmente é mais de 100 pips, a gente tenta colocar próximo dos 150 pips, tá? 150 pips. Se eu quero arriscar 150 pips e eu quero arriscar $15, significa o quê? Eu vou até mudar aqui para coisa para poder
Quantos pips? 15. Se eu... eu vou colocar aqui, eu vou descer isso aqui, ó. Valor por pip deve ser de... que isso aqui vai ser igual meu stop loss, aliás, quanto que eu quero arriscar, que são $15. Aqui, ups, deixa eu dar igual a quanto que eu quero arriscar dividido pela quantidade de pips. Certo? Então, o meu valor por pip deve ser de 10 centavos. Aí eu defino o tamanho do meu lote. Correto? Só que qual que é a nossa limitação aqui? Nossa limitação é que nós temos uma conta... Agora a nossa conta está menor, tá? $900, né? Então, vou fazer o seguinte. Vamos supor que a gente tem uma conta de $500, tá? Vou pegar esses dois aqui, ó. Mover para cá. E copiar e colar aqui. Copiar. Colei. Tá? Então, vamos supor que a gente tem uma conta de $500. Então, se a gente vai arriscar 1,5%, eu vou também inserir mais uma linha aqui, ó. 1,5%. Nossa, tô fazendo muita conta aqui, né? Mas agora vai funcionar. Beleza. Pronto. Então, se eu quero arriscar 1,5% da minha conta de $500, significa que eu quero arriscar 7,50. Correto? Se o meu pips vai ser de... meu stop loss vai ser de 150 pips, significa que o meu valor por pip deve ser de 5 centavos. Qual que é o problema? O problema é que não tem como eu ter um pip no valor de 5 centavos, que o menor pip são 10 centavos, que é um microlote. Então, por isso que devido à nossa estratégia, que agora a gente está com um pouquinho de menos de $1.000, ou seja, por causa da nossa conta, nós estávamos com um pouquinho menos de $1.000, a gente tem que... Não fica pensando no tamanho do lote. A gente já sabe que com certeza o nosso tamanho do lote vai ser o menor possível, que é o 0,01, porque não tem como ser menor que isso, que é o que talvez a gente precisasse para manter os nossos parâmetros. Então, acaba o que a gente tem que fazer para manter os nossos parâmetros do jeito que a gente quer. Como o menor lote possível é 0,01 e 150 pips, aqui vai ser $15, que hoje é mais de 1,5% do nosso balanço, eu tenho que diminuir o meu stop loss, porque eu não posso diminuir o tamanho do lote mais. Certo? Ficou claro isso aí? Espero que sim. Qualquer coisa deixa um comentário aqui. Como eu falei, tem mais detalhes sobre isso no nosso curso, tá? Agora vamos para o que interessa, que é fazer a nossa análise dos pares, ver como é que foi essa semana. Eu vou fazer uma análise, começar no semanal, como é fim de semana, tá? E depois eu vou pro diário. Bom, semanal aqui no euro-dólar, a gente vê que na semana passada o euro ele até chegou a subir naquele momento que teve o anúncio do quantitative easing e depois ele foi e desceu. Então a gente vê uma certa tendência de baixa aqui no semanal. Tem essa linha aqui, né, que a gente já falou, muito importante, essa mínima anterior aqui, que eu posso até vir em outro aqui, ó. Quando romper essa mínima aqui é muito um sinal de venda, assim, ele perdendo uma mínima, né, que uma possível venda, e vai ter muita gente olhando, porque o euro ainda tá, eu já fiz isso aqui várias vezes, esse desenho, mas nunca é demais. Lembrar que a gente tem claramente aqui esse retângulo, né? E que a partir do momento que o euro romper esse retângulo aqui, pode ser um sinal de price action de venda ou de compra. Nós já estamos vendidos nesse par, tá? Então no semanal a gente vê isso, era uma tendência de baixa que ele ficou desde abril de 2015 lateralizado, tá? Foi um ano que, ou seja, 2016 o euro ficou todo dentro dessa faixa,
e agora estamos vendido aqui e pode ser que ele desça, tá? Aqui no diário a gente vê que, ó, ele abriu com um gapzinho de baixa, né, de onde que ele fechou na semana passada para onde ele abriu hoje. E se virmos no Hakanashi está vermelho, temos que continuar vendido, né? O euro não tem nada para fazermos. Vamos agora para o nosso Ien. Ien aqui, tá? Vou colocar o Ien no semanal. Também o Ien tá, como se diz o ditado, feijão sem bicho, né? Não tem mistério. Tá claramente uma tendência de alta o dólar Ien, com o dólar, os bulls do dólar no controle. O Ien se desvalorizando, também abriu com um gapzinho de alta do dólar aqui, ó, em relação ao Ien, tá? Vamos lá pro diário, também não tem mistério. O diário a gente pode ver aqui, né? Aqui eu já vou colocar no Hakanashi, e aqui no diário, abriu aqui, a gente ainda não vê direito o que acabou de abrir não, que está escondido atrás da linha aqui, mas abriu agora, e no Hakanashi a gente vê forte alta, e não tem muita coisa pra gente fazer. A gente já moveu o stop loss, já estamos com um lucrinho bem travadinho aqui, tá? Essa semana vai ser uma semana muito movimentada, com vários anúncios. Tem anúncio do Fed, se ele vai realmente subir a taxa de juros, igual está se esperando. Tem anúncio do Banco da Inglaterra também. E ao longo dessa semana eu vou tirar um dia para falar sobre esse tal de quantitative easing que está sendo feito na Europa e o que significou esse anúncio da semana passada e falar um pouquinho sobre macroeconomia. No nosso curso a gente explica bem também, se você não entende de macroeconomia ou análise fundamentalista, o nosso curso está bem legal nisso, tá? Vale a pena você dar uma olhada lá no nosso site, tem um link para o curso. Bom, continuando aqui, então o dólar a gente vai deixar aberto. Libra. A Libra, se viermos no diário, a gente vê aqui que teve uma baixinha, alguns dias de baixa aí no final da semana passada, né? Vou dar um zoomzinho aqui. Mas hoje ele, ó, já abriu até com leve gap de alta. Vou para um de 4 horas aqui, só pra gente ver como é que ele abriu. Até por de 1 hora. Ele abriu com um gapzinho de alta. Vai lá, ó, o preço na semana passada ele fechou aqui, né? E abriu aqui hoje, tá? Não necessariamente ele vai continuar, ele pode vir e voltar aqui onde é que ele estava, mas interessante, já tá ali. Se a gente for pro diário, o que a gente vê? No diário teve essa baixa e no Hakanashi ele tá com algumas velas vermelhas, tá? Pela nossa estratégia a gente podia começar a pensar em vender. Como tá no lucro para nós aqui, tá relativamente tranquilo. Já movemos o nosso stop loss para ele ficar com um risco bem mais baixo, já tá tipo 0,5% do nosso capital praticamente, tá? E vamos deixar aberto, o preço ainda está acima da média de 20, está acima dessa trendline. Então, dependendo, como eu falei, tem anúncio do Banco Central da Inglaterra essa semana. Se eles fizerem um discurso hawkish, que a gente fala, né, que é falcão, que tende a favorecer a moeda, e o mercado espera que a Libra, o Banco Central, comece a fazer diferente do Banco Central Europeu, que falou que vai continuar o programa de quantitative easing. A expectativa é que a Inglaterra pare com esse programa, que é um programa que geralmente enfraquece a moeda, né? Na medida que ele aumenta a oferta de moeda. Como eu falei, o nosso curso explica isso direitinho, tá? Se você não entende essa questão de oferta de moeda, tá? Como que a taxa de juros influencia, enfim. Então a Libra nós vamos deixar aberta aí, tá? Próximo par. Próximo par é o dólar australiano, que é um par que é interessante. O que acontece? Ele ficou aqui nessa indecisão, nós chegamos a entrar vendido, o mercado nos estopou. E pela estratégia a gente vê aqui no diário, ó, a gente tem que comprar. Tá? Eu vou ver aqui como é que está o spread, se não está muito alto. Está muito alto o spread, ó, 6 pips de spread. Tá? Eu vou esperar esse spread diminuir um pouquinho. E a hora que esse spread diminuir, eu vou entrar vendido. Tá? Fui aqui para um gráfico de 1 hora, olha só, ele abriu com um gap que já fechou. E que já foi completo. Deixa eu ver aqui. Que é a bid price. Não, o gap não fechou, mas tá vendo? Olha só, exatamente esse spread aqui, ó. As duas linhas diferentes aqui. Já expliquei isso em outros vídeos, né? É uma linha do preço de compra e um preço de venda. Se você vender, você vai vender nesse preço aqui. Se você comprar, você vai comprar nesse preço aqui.
E essa diferença de preço é o spread, que agora está 5,7 pips. Como eu falei, vou esperar esse spread chegar mais perto de 1, porque o mercado acabou de abrir, liquidez baixa, aquela história toda. Né? Tem outros pares que o spread não vai estar tão alto, que o euro já está mais baixo, o dólar também vai estar mais baixo, mas o dólar australiano ainda está com um spread alto. Vamos esperar um pouquinho esse spread baixar e vamos entrar vendido, tá certo? Por quê? Porque a estratégia manda duas velinhas vermelhas abaixo duas velinhas vermelhas abaixo da média de 20. Esse par é um pouco preocupante, que se a gente reparar, a gente tem como se fosse um triângulo ascendente aqui, ó. Vou fazer nesse gráfico de cá. Nós temos um triângulo ascendente, então ele pode... não tá claro uma baixa. Nós vamos entrar porque a estratégia manda, tá? Mas se fosse só um price action puro, a gente podia esperar mais algum sinal. Porque o que a gente vê aqui? Olha só. Olha o que o preço fez aqui. Se a gente ver aqui, ó. Né, tem essas linhas aqui que o preço pegou. Vou pegar essa trendline de baixo aqui. Tchuk. E o preço respeitando esse nível aqui, ó. Várias vezes. Mais ou menos aqui, né? Tá? Esse tá vendo que é um triângulo ascendente, que o preço tá subindo as mínimas e aqui as máximas não estão subindo. Então ele pode ter um rompimento para cima aqui. Então vale a pena esperar, ou no mínimo esperar um rompimento, se for um price action puro, para entrar vendido. Tá? Mas como no nosso caso aqui, quem manda é a estratégia, nós somos... O trader tranquilão está mais preocupado em executar a estratégia, nós vamos entrar vendido aqui assim que esse spread diminuir, tá? Vou dar um zoom aqui. Vou esperar esse spread diminuir e vou entrar. Próximo par aqui que nós vamos analisar, eu esqueci de olhar o semanal nos outros, né? Vou olhar aqui no dólar australiano semanal, desculpa, no euro dólar. Qual que era? Olha só, ele vinha numa clara tendência de baixa, o euro-ien, né? E assim, desde esse dia aqui, né? Digamos, desde 2014, é uma baixa, mas ele veio no semanal e vem se recuperando e está forte, né? Talvez até forte demais, pode estar precisando de uma correção. Então, mas essas duas moedas elas estão se desvalorizando, tá difícil saber qual que está mais fraca, né? O dólar está se valorizando frente às duas, e em relação a elas está essa briga aí. O que a gente vê também aqui, que tinha essa linha, uma linha aqui que a gente vê de baixa, que foi rompida. Então, enquanto o preço estiver acima dessa linha aqui, o mercado ainda é bullish, ainda é de alta. Tá claro essa linha aqui, uma tendência de baixa? Se a gente for no diário, ela faz sentido também. E foi rompida. Tá? E o euro... O banco falou que, que o Banco Central vai manter o quantitative easing, ou seja, tende a desvalorizar a moeda, mas o banco japonês, o Bank of Japan, o Banco Central japonês, também está fazendo isso e já está assim, mais desesperado ainda no quantitative easing, no sentido de fazendo o que eles chamam de dinheiro helicóptero, né, que o Banco Central Europeu ainda não está fazendo. O Banco Central Europeu ele simplesmente está se propondo a comprar ativos. Que tem muita gente que fica preocupada, ou seja, os bancos centrais comprando títulos, bonds de empresas e de governos, comprando títulos de dívida, o título público. Como eu falei, essa semana eu vou tirar um dia para explicar melhor o que é esse quantitative easing, e se você quiser entender bem macroeconomia e de análise fundamentalista, eu sugiro fortemente que você dê uma olhada no nosso curso, que está lá no nosso site. Tá certo? Resultados do trader tranquilão. Esse par. Esse par é um par que eu tô querendo mexer no stop loss dele, eu não falei isso. O que aconteceu semana passada? Quando o euro deu teve a notícia ruim, olha só, ele caiu muitos pips, ele teve um movimento de praticamente de um dia, que ele movimentou aqui 155 pips, tá? Só que ele chegou nessa trendline de alto que já tinha e parou de descer. Essa trendline já estava desenhada, talvez você lembre dela. Só que isso nos deu mais um bom nível para mexer nosso stop loss. E eu tenho a intenção de não perder esse lucro que a gente tem, o que eu vou fazer? Eu vou mover esse stop loss aqui para esse nível aqui, tá?
Lembrando que a gente não usa o diário, o de 4 horas para fazer esse tipo de tomada de decisão, mas se a gente vier no diário, esse nível também faz sentido. Tá? Aqui, ó, tô no diário agora. Ele não está respeitando a linha amarela, mas ele está abaixo desse nível claro aqui, né, do dia que abaixou, e tem um espaço para respirar até daquela mínima ali, tá? Abaixo dessas outras duas velas. Então acho que é uma boa posição para esse stop loss e já garantindo 585 pips de lucro para nós nessa trade, tá? Desempenho atual do trader tranquilão, considerando o lucro flutuante nesse momento, que pode diminuir ou pode aumentar, temos que ter ciência disso. Tá com um equity de $1.000,77, tá? Vamos ver aqui, ó, o spread do dólar australiano ainda está um pouco alto. Vamos esperar mais para entrar nessa trade, tá? Mas eu vou fechando, vou fazer igual aquele dia. Então amanhã, quando eu for gravar de novo, essa trade já vai estar aberta. Você vai ver que eu vou entrar nela vendido assim que esse spread diminuir um pouco. Tá? Eu já vou até fazer o seguinte, eu vou clicar com o botão direito e colocar uma ordem de venda aqui, para se o preço passar aqui antes de diminuir esse spread, eu entrar e não perder esse movimento, porque se ele passar daqui ele pode ter um movimento forte, e se eu tiver distraído eu posso acabar perdendo, tá? Isso é legal de ser trader, eu posso fazer e vou colocar aqui para expirar essa ordem depois de algumas horas, ou seja, se ele for passar aqui depois, no futuro, essa ordem já vai ter expirado e vai ter terminado. Tá? Então eu vou acompanhar aqui o dólar australiano. Eu não coloquei no semanal dele que eu falei que colocaria. O dólar australiano aqui, ele tinha nessa tendência de alta que foi rompida fortemente, veio fazendo um reteste aqui, mas ele tá com cara de que pode continuar descendo aqui. Se eu fosse fazer uma análise price action, eu entraria mais vendido, pelo menos enquanto estiver abaixo dessa linha vermelha aqui, né, que foi rompida, e também essa média de 20, até no semanal ela foi rompida, né? Ainda no semanal aqui, vamos ver os outros pares que a gente não falou. A Libra tá nessa aqui, vem numa clara tendência de baixa, né? Mas ela tá vendo, ela pode ter feito um mínimo aqui e tá tentando se recuperar, né? Tem essas linhas aí que eu desenhei no diário, mas olha só, mas semana passada não foi tão bom, mas se a gente tiver no Hakanashi aqui no semanal, ó, a gente vai ver tudo verdinho. Então eu ainda acredito que essa Libra possa subir, eu tô confiante nessa trade, tá? Vou pro diário, vou deletar essas linhas azul que eu tinha feito aqui. É isso, vou deletando aqui, vamos travar aqui. Ups, mudei de gráfico sem querer. Vamos encerrando por aqui. Tá difícil pegar esse azulzinho, depois eu deleto. Espero que você tenha gostado disso. Se prepare para essa semana, que tem muitos anúncios importantes. Vai com calma, controle seus riscos, tá? Faz igual o trader tranquilão, tenha sempre consciência dos seus riscos, não arrisca muito da sua conta por trade. E é isso aí, espero que você esteja gostando. Não esquece de comentar, eu já falei que é muito importante para nós você deixar seus comentários. E por favor, se você ainda não é assinante, assine o nosso canal agora, acabou de aparecer em cima para você uma caixinha para você clicar e assinar. E assista outros vídeos do nosso canal, tá certo? Mais uma vez, obrigado, compartilhe, curta, um abraço para você e até amanhã.